Prepare-se para adentrar o fascinante mundo dos mistérios não resolvidos da história. Neste vídeo, vamos explorar os enigmas mais intrigantes que desafiam a compreensão humana há séculos. Desde desaparecimentos misteriosos a eventos inexplicáveis, cada mistério nos convida a questionar o desconhecido e a buscar respostas além do óbvio. Então, junte-se a nós, enquanto mergulhamos nas profundezas do desconhecido e descobrimos os segredos por trás dos 5 maiores mistérios da história. As linhas de Nazca foram descobertas há séculos, mas sua complexidade e propósito ainda intrigam os estudiosos. Localizadas em uma vasta planície desértica, estas figuras gigantes desafiam a compreensão humana. As figuras das linhas de Nazca incluem geometrias perfeitas, animais estilizados e padrões intrincados, algumas delas abrangendo centenas de metros de comprimento. Como e por que foram criadas ainda são questões sem resposta definitiva. Há várias teorias sobre o propósito das linhas de Nazca. Alguns sugerem que serviam a propósitos astronômicos ou religiosos, enquanto outros especulam sobre sua função como calendário agrícola ou mapa para rituais. Apesar dos esforços dos arqueólogos e pesquisadores, ainda não há consenso sobre o propósito das linhas de Nazca. O debate entre especialistas continua aceso, gerando mais perguntas do que respostas. O Hotel Sassan, também conhecido como Stay-on-Main, tem uma história repleta de tragédias e eventos sinistros. Desde suicídios até assassinatos, o hotel ganhou fama por sua aura sombria e misteriosa. Em fevereiro de 2013, a jovem turista Elisa Lam desapareceu misteriosamente durante sua estadia no Hotel Sassan. Imagens perturbadoras das câmeras de segurança a mostram agindo de forma estranha no elevador, antes de desaparecer sem deixar rastros. Após semanas de busca intensa, o corpo de Elisa Lam foi encontrado dentro de um tanque de água no telhado do hotel. Sua morte levantou uma série de questões perturbadoras e alimentou especulações sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Diversas teorias surgiram para tentar explicar a morte de Elisa Lam, incluindo encontros sobrenaturais, conspirações e até experimentos governamentais. No entanto, nenhuma explicação conseguiu dissipar completamente o mistério que envolve este caso. Apesar de uma extensa investigação, as circunstâncias exatas da morte de Elisa Lam permanecem inconclusivas. O caso continua a intrigar e assombrar aqueles que tentam desvendar seus segredos, deixando um legado de mistério e especulação. Em 30 de junho de 1908, uma enorme explosão ocorreu na região de Tangaskar, na Sibéria. Testemunhas descreveram uma bola de fogo brilhante que iluminou o céu antes de uma onda de choque devastadora varrer a paisagem, derrubando árvores em uma área de mais de 2.000 km². Desde então, inúmeras teorias surgiram para tentar explicar a causa do evento Tunguska. Algumas especulam sobre a queda de um meteoro ou cometa, enquanto outras propõem a explosão de uma neiva alienígena ou até mesmo a detonação de uma arma experimental. Apesar das evidências, o evento Tunguska continua a gerar debates e controvérsias entre os cientistas. Alguns questionam a validade das teorias propostas, enquanto outros defendem a necessidade de mais pesquisas e estudos para entender completamente esse fenômeno. Ambrose Bierce foi um dos mais proeminentes escritores e jornalistas do final do século XIX e início do século XX. Conhecido por seu estilo satírico e suas histórias de horror, Bierce deixou um legado duradouro na literatura americana. Em 1913, aos 71 anos de idade, Ambrose Bierce embarcou em uma viagem pelo oeste dos Estados Unidos, com destino ao México. No entanto, após chegar ao país, ele simplesmente desapareceu. Suas últimas correspondências indicavam um estado de espírito sombrio e um desejo de desaparecer. Apesar dos esforços de busca e investigação realizados ao longo dos anos, o destino de Ambrose Bierce permanece envolto em mistério. Suas obras continuam a inspirar e intrigar, enquanto seu desaparecimento continua a ser um dos enigmas mais duradouros da literatura americana. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 montanhistas, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição na região de Dyatlov Pass, no norte dos Urais,
na União Soviética. O objetivo era escalar a montanha Outorten, mas o que aconteceu durante a jornada permanece um mistério até hoje. Após perderem contato com o mundo exterior, uma equipe de resgate foi enviada para localizar o grupo. O que encontraram foi chocante. A barraca dos montanhistas estava parcialmente destruída e os 9 corpos foram encontrados em condições extremamente estranhas, espalhados pela encosta da montanha. As circunstâncias em torno das mortes dos montanhistas são tão incompreensíveis quanto perturbadoras. Alguns dos corpos foram encontrados com lesões graves, como fraturas de ossos e traumas na cabeça, sem sinais claros de luta. Além disso, os níveis de radiação foram detectados em alguns dos corpos, alimentando ainda mais o mistério. Apesar de uma investigação oficial ter sido realizada na época, as conclusões foram inconclusivas e o caso permanece sem resolução. As teorias continuam a se multiplicar, alimentando a fascinação e o mistério em torno do incidente de Dyatlov Pass. Encerramos nossa jornada pelos top 5 mistérios não resolvidos da história. Cada enigma nos instigou a refletir sobre o desconhecido e a explorar os limites da nossa compreensão. Que esses mistérios nos inspirem a continuar buscando conhecimento e mantendo viva a chama da curiosidade. Agradeço por nos acompanharem nesta fascinante jornada. Até a próxima!